Várias empresas, quando a taxa Selic foi lá para baixo, elas não souberam o que fazer com aquele momento da economia. Então elas entenderam, né, o recado, a sinalização que o governo passou de, olha, a gente precisa fazer investimentos, você precisa crescer. Essas empresas entenderam que aquele era um cenário duradouro. E elas tomaram empréstimos gigantescos, indexados muitas vezes à taxa Selic, ao CDI, alguma coisa nesse sentido. Então vamos lá. Bom, o Paulo Guedes, nosso ex-ministro da Economia, ele tem dado algumas entrevistas bem interessantes desde que ele saiu do cargo, né? Agora ele pode falar um pouco mais à vontade. E numa dessas entrevistas, ele estava conversando, ele começou a falar sobre as Fallen Angels, né? Que são empresas que ele acredita que vão se beneficiar do ciclo de recuperação econômica do Brasil e que ninguém está enxergando. A conversa inteira era ele explicando dos benefícios de entender a macroeconomia e de como a macroeconomia influencia diretamente nas ações da Bolsa. Ele chegou a fazer algumas críticas ao Warren Buffett, né, que não acredita muito nessa teoria. Ele diz que a gente deve olhar muito mais para o micro, para dentro dos negócios, do que para a macroeconomia. Eu acredito que nessa disputa aqui, né, de quem está certo, quem está errado, eu acho que está muito mais para o Paulo Guedes nesse cenário, né? Você vai falar, Raul, mas o Warren Buffett é o maior investidor de todos os tempos. A questão é que o Warren Buffett, ele age de maneira muito diferente ao que ele costuma falar. Então ele é um cara muito mais focado na macroeconomia do que ele verbaliza. Ele sempre fala que só se importa com negócios, etc. Mas quando você vai olhar para a carteira dele, ela segue completamente as tendências da macroeconomia. Lá na pandemia, por exemplo, ele foi o primeiro a vender as empresas aéreas, né, que ele tinha na carteira. Ele é sempre o primeiro a tomar movimentos antes da crise com relação a bancos. Então, assim, o que ele diz que está fazendo baseado em microeconomia, normalmente tem muito mais a ver com a macroeconomia. E a questão é que ele é um homem muito inteligente. É por isso que ele diz isso, né? Todo mundo sabe que Warren Buffett hoje ele é um espelho. As pessoas olham diariamente para a carteira dele. Qualquer movimento que ele faça vai ser copiado por 1 milhão de pessoas ali. Então ele tenta evitar deixar os sinais dele muito claros ali. Ele começou a embaralhar as coisas. Tanto é que Warren Buffett é anônimo ali, quando ele não era tão famoso. E agora já tem opiniões completamente opostas um ao outro, né? Você consegue ver que a carteira dele segue a mesma diretriz, mas que o que ele diz, ele mudou completamente, inverteu e se tornou oposto. Inteligência da parte dele. Agora, o que o Paulo Guedes quis dizer, então, com observar a macroeconomia? Então aqui, quando a gente consegue perceber o que o Paulo Guedes quis dizer com a tal das empresas Fallen Angels, né? E por que a macroeconomia vai ser determinante no caso dessas empresas aqui e elas estão sendo vendidas bem baratas na Bolsa de Valores. Então, quando a gente abre a meta para a Selic aqui, a gente percebe, né, que a taxa Selic brasileira estava lá em 14,25%, ela vai tendo uma queda aqui e ela vai em queda até 2018, né? O momento em que a nossa taxa de juros chega em 6,50%, a economia brasileira já entrando mais nos eixos, o vampirão ali governando tranquilo, né? E a partir daqui a gente começa a ter uma taxa de juros ainda mais em queda, até que a gente chega nos idos de 2020 ali, e aí essa que era uma queda mais linear, ela quase só monta um gráfico assim, né? A gente chega a ter uma taxa de juros de 2% ao ano, você vai entender por que isso aqui foi importante. Nesse momento aqui o Paulo Guedes estava tentando salvar a economia do Brasil. Se você aumenta a taxa de juros, você tem que se lembrar que as empresas não conseguem tomar empréstimo na mesma quantidade, o risco aumenta muito para elas não conseguem crescer, elas não conseguem vender porque o juro do cartão de crédito, etc, fica mais alto, o dinheiro praticamente some do mercado. Então, quando a taxa de juros está alta, o dinheiro some do mercado, o momento que o Brasil está vivendo agora. Quando a taxa de juros está lá embaixo, o dinheiro fica extremamente disponível. Então, o Paulo Guedes abaixa a taxa de juros aqui para obrigar os investidores a tirarem o dinheiro das gavetas e colocar na economia por conta da situação da pandemia. Não é que ele tem um tesão em fazer isso, né? Foi por conta da situação da pandemia. Isso aqui acabou salvando a recuperação econômica do Brasil. Quando você compara, o Brasil teve uma recuperação muito mais parecida com os países mais desenvolvidos ali, né, do que com os países aqui do sul global, os países que são um pouco mais pobres, a gente pode dizer. Países em desenvolvimento, agora a gente fala para ficar elegante, né? Quando você compara o México, ali teve uma recuperação boa também, o Brasil teve uma recuperação boa também, você olha, ó, o Brasil estava aqui em 2019, a pandemia, olha para onde ela leva a gente, então a gente vai muito para baixo e depois a gente se desenvolve de novo. Principalmente essa queda acentuada, porque o Brasil é um país comoditizado, tem toda uma questão aqui. Então, essa foi a estratégia do Paulo Guedes. Aí o que ele estava dizendo que ninguém percebeu, né? Ele fala os comentários que ele tem feito em diversas palestras, em diversos lugares. Várias empresas, quando a taxa Selic foi lá para baixo, elas não souberam o que fazer com aquele momento da economia. Então elas entenderam, né, o recado, a sinalização que o governo passou de, olha, a gente precisa fazer investimentos, você precisa crescer. Essas empresas entenderam que aquele era um cenário duradouro. E elas tomaram empréstimos gigantescos, indexados muitas vezes à taxa Selic, ao CDI, alguma coisa nesse sentido. Quando a taxa de juros chega no patamar que está agora, ele chamou essas empresas de os anjos caídos, né? Empresas que estavam ali muito bem economicamente, empresas que estavam bombando, que estavam conseguindo exercer um bom trabalho, ganhar lucro pra caramba, elas de repente, elas veem a Selic aumentar e agora elas estão ferradas. São empresas que não têm como pagar, o juro está crescendo de maneira absurda, mas elas, quando você olha o EBITDA delas,
delas. Então, essas empresas estão com EBITDA extremamente positivo, só que depois que você vê o interests, né, que é os juros ali do EBIT, você acaba percebendo que essas empresas, elas não conseguem lucrar. Então, elas estão tendo lucro operacional, mas não estão conseguindo pagar os juros aqui. E esse é um cenário que ele disse que deve se alterar. E aí, para quem tem coragem, né, a gente consegue identificar essas fallen angels aqui. A gente consegue identificar essas empresas com uma relativa facilidade. Elas são empresas que estão disponíveis no mercado e você consegue perceber aqui e identificar elas. E se você já está ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar: Raul, eu não aprendi a investir, pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça R$ 10.000. Investimento melhor que esse não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.